Você sabia que a morte de Moisés esconde um dos maiores mistérios da Bíblia? Um evento tão surpreendente que envolveu uma disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás. Mas o que o inimigo de Deus queria com o corpo de Moisés? Qual o real propósito dessa luta? Hoje, vamos revelar o que está por trás dessa passagem enigmática e o que ela nos ensina sobre os conflitos espirituais invisíveis. A única menção direta a essa disputa está no Novo Testamento, na carta de Judas, capítulo 1, versículo 9. Aqui está o que o texto diz. Mas o arcanjo Miguel, quando discutia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Uma breve menção, mas repleta de mistério. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre o motivo dessa disputa. Mas, para entender o que está acontecendo aqui, precisamos voltar ao contexto da vida e morte de Moisés. Moisés foi uma figura central no plano de Deus para libertar Israel. Ele não apenas libertou o povo da escravidão no Egito, mas também foi o mediador da lei, a base da aliança entre Deus e o seu povo. Moisés tinha uma relação única com Deus. Ele falava com Deus face a face, como descrito em Êxodo 33:11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Essa proximidade com Deus fez de Moisés um dos maiores profetas da história bíblica. Mas apesar de sua grandeza, Moisés foi impedido de entrar na Terra Prometida devido a um momento de desobediência a Deus. Esse episódio ocorreu durante a jornada do povo de Israel pelo deserto, em Números 20, do 1 ao 12. O povo, mais uma vez, estava reclamando da falta de água, e Deus deu instruções claras a Moisés. "Toma o bordão e ajunta o povo, tu e teu irmão Arão, e falai à rocha diante dos seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirareis água da rocha, e dareis de beber à congregação e aos seus animais." Números 20, versículo 8. Contudo, Moisés não seguiu a ordem exatamente como Deus havia dito. Ao invés de falar à rocha, como instruído, ele bateu na rocha 2 vezes com seu bordão, em um momento de frustração. Além disso, ele disse ao povo: "Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós?" Números capítulo 20, versículo 10. Nessa frase, Moisés parecia atribuir a si mesmo e a Arão o crédito pelo milagre, quando na verdade o poder vinha de Deus. Esses 2 atos, bater na rocha ao invés de falar e sugerir que ele próprio faria o milagre, foram vistos por Deus como desobediência e falta de fé. Por isso, Deus disse a Moisés: "Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis este povo na terra que lhes dei." Números 20 e 12. Como consequência, Moisés não pôde entrar na terra prometida, apesar de todos os anos de liderança e proximidade com Deus. Moisés morreu no Monte Nebo, e algo curioso aconteceu com seu corpo, como nos diz Deuteronômio 34, versículos 5 e 6. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o Senhor o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe, até hoje, o lugar da sua sepultura. Agora, voltamos à pergunta principal. Por que Satanás queria o corpo de Moisés? Alguns estudiosos acreditam que Satanás queria corromper o corpo de Moisés, talvez para usá-lo como objeto de adoração ou idolatria, levando o povo a pecar contra Deus. Lembremos que, durante sua vida, os israelitas foram facilmente tentados a adorar imagens e ídolos, como no episódio do bezerro de ouro. Se o corpo de Moisés fosse encontrado e venerado, isso poderia se transformar em um novo ponto de idolatria para o povo de Israel. Além disso, Satanás é conhecido como o acusador dos irmãos, Apocalipse 12:10, e pode ter tentado usar as falhas de Moisés contra ele, acusando-o diante de Deus. Satanás talvez quisesse desonrar o nome de Moisés, o homem que representava a lei de Deus, ou até impedir que ele fosse ressuscitado para a glória futura. Mas Miguel,
o arcanjo de Deus interveio. Em vez de responder com uma maldição ou uma disputa prolongada, Miguel simplesmente disse: "O Senhor te repreenda." Esse é um ponto crucial. Miguel não usou sua própria autoridade, mas invocou o nome e o poder do Senhor. Isso nos ensina uma lição importante. Em batalhas espirituais, nossa força vem de Deus, não de nós mesmos. E por que isso é significativo? De acordo com muitas tradições cristãs, Moisés apareceu glorificado na transfiguração de Jesus, junto com o profeta Elias. Isso sugere que o corpo de Moisés foi preservado ou restaurado para um propósito divino maior, apontando para a vitória de Deus sobre a morte e sobre o mal. Essa disputa pelo corpo de Moisés nos revela muito sobre o papel do inimigo. Ele busca desonrar, corromper e acusar. No entanto, também nos mostra o poder da justiça divina e a intercessão dos agentes de Deus. No final, Satanás foi derrotado não por uma grande batalha ou confronto direto, mas pela simples declaração da autoridade de Deus. Assim, a luta pelo corpo de Moisés simboliza algo maior: a luta contínua entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a luz e as trevas. E como sempre, a vitória final pertence ao Senhor. E você, já conhecia essa história sobre a disputa pelo corpo de Moisés? O que acha dessa batalha espiritual? Comente aqui embaixo, queremos saber a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhar com seus amigos. Vamos juntos espalhar essas histórias incríveis da Bíblia para mais pessoas.